A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu gostaria de estar meditando com vocês hoje no capítulo 37, versículo 5, Salmos 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre caminho interrompido. Quando nós falamos a respeito de caminho, quando nós falamos assim sobre caminho, logo vem na mente, obviamente, algo a percorrer, né? Um lugar de partida e um lugar de destino. E quando nós falamos um caminho foi interrompido, normalmente isso traz uma espécie de um negativismo, uma ideia de que algo ruim aconteceu. De fato, pode ter acontecido algo ruim, pode acontecer algo ruim quando um caminho é interrompido, mas também pode acontecer algo bom. Tudo depende qual o caminho que nós estamos seguindo. O salmista aqui no capítulo 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. De fato, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós confiamos de fato nele e tudo ele fará. Ele vai nos livrar de pedras, ou às vezes não nos livra de pedras, porém ele nos dá condições, forças o suficiente para escalarmos pedras grandes, ou visão para desviarmos de pequenas pedras, e assim por diante. O fato é que ele está no controle de todos os caminhos. Eu coloquei um tema, um caminho interrompido, por quê? Eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito de alguns personagens bíblicos que tiveram seus caminhos, ou seus pensamentos, ou suas situações interrompidas. Por exemplo, quando nós olhamos e lemos a respeito de Saulo, ainda Saulo, quando ele estava caminhando, perseguindo os cristãos, e ali ele foi à cidade de Damasco, e no caminho, na estrada de Damasco, o seu caminho foi interrompido. Foi interrompido pelo próprio Jesus Cristo, quando Jesus apareceu a ele, perguntando por que ele o perseguia, e Paulo ali, ele foi transformado, Saulo, ele foi transformado para Paulo, e de fato ele teve seu caminho interrompido. Porém, quem interrompeu o seu caminho foi o próprio Jesus, e com o objetivo, com a intenção de transformar a Saulo em Paulo, abrir os seus olhos, abrir de fato o seu coração e ter um novo caminho direcionado pelo Senhor, um novo caminho guiado pelo Senhor, um novo caminho, ou seja, uma nova caminhada entregue ao Senhor. E daí Paulo virou o maior evangelista, missionário, o apóstolo Paulo, e hoje o evangelho chegou a nós também através da obra que o Senhor fez através da vida de Paulo. Nós vemos outras pessoas, por exemplo, Gideão. Gideão, ele foi um homem ali que ele estava malhando no lagar, ali para esconder o trigo dos midianitas. Nós sabemos que o lagar não é o lugar apropriado para se malhar o trigo, ele é meio encurvado assim, ele machuca o pé, ele tem como fosse uma valeta no meio para escorrer ali o suco de uva, é um lugar feito para espremer a uva, mas Gideão estava malhando o trigo ali naquele lagar, escondendo dos midianitas, porque a Bíblia nos diz que os midianitas desciam de tempo em tempo e roubavam tudo aquilo que Israel produzia, escravizando o povo israelita. E Gideão estava ali malhando e de repente ele teve também a sua atividade interrompida, o seu caminho. Ali o caminho, talvez a mente de Gideão era talvez de tristeza pelo fato do que Israel estava vivendo, talvez um questionamento, talvez algo que o levava para baixo, apesar de ele estar malhando o trigo no lagar, e o seu caminho também foi interrompido, a sua história foi interrompida, a história de Israel foi interrompida pelo próprio Senhor, pelo anjo do Senhor, quando apareceu a Gideão e falou: varão valoroso, o Senhor é contigo. Então também ele teve a sua história, o seu caminho interrompido, um caminho que aparentemente estava levando Israel a uma destruição, mas teve a intercepção do próprio Deus, interrompendo aquele caminho e aquela história e mudando aquela história. Nós podemos também pegar outro personagem bíblico, na verdade uma personagem bíblica, que era Agar, esposa de Abraão.
Agar, na verdade, a concubina de Abraão, ela gerou a Abraão seu primeiro filho, Ismael, e quando nasceu Isaque, Sara pediu que dispensasse Agar o seu filho, e Abraão assim o fez, colocando um pouquinho de água, um pouco de pão, e dispensou-os ali no deserto, e acabando o pão, acabando a água. Agar não sabia o que fazer, deixou o menino debaixo de uma árvore. A Bíblia diz que ela se afastou à distância de um tiro de arco, para não ver o menino morrer e não ouvir o choro do menino. Então, aquele caminho que Agar começou era um caminho certamente na cabeça dela de derrota, um caminho de destruição, mas Jesus também foi de encontro, Deus, foi de encontro a Agar, de encontro ao choro daquele menino, e interrompeu aquele caminho, aquela trajetória que estava na mente de Agar como uma trajetória de derrotas. E o Senhor apareceu ali a Agar, apareceu ao menino e falou para ela pegar o menino, e ali lhe deu pão, lhe deu água, e falou que daquele menino lhe faria uma grande nação, e o fez. E hoje nós sabemos que todo o povo árabe descende de Ismael, que é filho de Abraão com Agar. E está aí a promessa de Deus. Mais um caminho que foi interrompido. Nós temos aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando estavam tristes, quando estavam caminhando também, desiludidos, sem entender muito o que tinha acontecido com o mestre, conversando entre eles, e de repente aquele caminho foi interrompido, não a caminhada em si, mas a intenção, o pensamento daquele caminho foi interrompido quando Jesus aparece para os discípulos, ali para aqueles 2 discípulos a caminhos de Emaús. E também a caminhada foi interrompida porque eles voltaram novamente. Jesus também interrompeu o caminho deles. Nós podemos perceber também outro personagem, a viúva de Naim, quando ela vinha com seu filho ali morto no esquife, e Jesus, indo a caminho de encontro, encontrou aquela viúva e tocou ali no esquife, e o seu filho foi ressuscitado. Um caminho que estava sendo traçado, que na cabeça daquela viúva já não havia mais jeito, de fato não havia, um caminho de tristeza, um caminho de dor. Mas Jesus interrompeu aquele caminho, tocou naquele defunto e ele ressuscitou. Quantas vezes nós percorremos caminhos bons, caminhos alegres, e há imprevistos, que interrompe a nossa caminhada, nos gerando tristeza, nos gerando dúvida, nos gerando muitas vezes inconformismo, e muitas vezes querendo nos levar para baixo. Também alguns caminhos que nós podemos estar percorrendo, caminhos de tristeza, caminhos onde nós não temos esperança, caminho onde nós não temos certeza de nada, por exemplo, como nós estamos vivendo hoje, caminhos obscuros, mas a qualquer momento nós podemos ter o nosso caminho interrompido. E queira Deus que essa interrupção desse caminho seja por uma aparência do Senhor, seja por uma manifestação do anjo do Senhor ao nosso respeito, seja através de uma palavra que o Senhor vem ao nosso encontro, interrompendo o nosso caminho e trazendo uma palavra de ânimo, ou até mudando a nossa história e mudando o nosso caminho. O que nós devemos confiar, como diz o salmista, entregar o nosso caminho ao Senhor. E certamente Deus vai controlar. E de repente, no momento que nós menos estamos atentos, que nós estamos distraídos, pode haver uma interrupção do próprio Deus, uma interrupção do próprio Senhor, vindo com uma resposta, vindo com uma mudança, vindo com uma transformação no nosso pensamento, em nossas situações, ou até mesmo na nossa caminhada, e nos trazendo alegria e nos trazendo esperança. Porque quando nós confiamos o nosso caminho no Senhor, certamente num ponto deste caminho, que às vezes eu não sei qual é esse ponto, você não sabe qual é esse ponto, nós não sabemos qual é esse ponto, mas o Senhor sabe. De repente, no momento oportuno, num determinado ponto, o Senhor, Ele vem e interrompe a nossa história, interrompe talvez uma trajetória que nós pensamos que não tem mais jeito, e Ele entra com providência, nos trazendo resposta, nos trazendo um novo caminhar, nos trazendo uma nova visão. Que este ano nós possamos, de fato, ter o nosso caminho entregue nas mãos do Senhor. E que certamente nós podemos a qualquer momento ter uma visita do nosso próprio Deus.
Seja através de uma palavra, seja através de um anjo enviado pelo Senhor, seja através de uma mensagem, seja através do próprio Deus se manifestando de diversas formas ao nosso respeito e mudando talvez ou interrompendo o nosso caminho e melhorando a nossa caminhada e nos dando graça e sabedoria para continuarmos a caminhar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e de certo Ele fará o melhor na sua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. E que nós possamos, de fato, ter a nossa história, a nossa caminhada interrompida no sentido do Senhor agir e fazer o melhor para nós. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Fique na paz. Shalom, shalom.